Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Aquele que é o melhor e maior videocast sobre política da TV brasileira, inclusive da internet, porque a gente é enjoado, tá no YouTube e no Spotify. E se você ainda não sabe, toda semana aqui na PUC TV nós temos um programa com pessoas que são diretamente envolvidas na política local, regional, nacional, e pessoas que estão trabalhando em prol da sua vida e da minha vida. Porque, como eu sempre digo, a nossa vida depende das questões políticas. Portanto, a gente tem que entender, tem que participar, tem que reclamar e dar pitaco, mas com um pouco mais de conhecimento de causa. E é para isso que serve o nosso programa, o Tá Fazendo o Quê? Porque a gente pergunta mesmo na cara. Então, prefeito, tá fazendo o quê no município? O vereador tá fazendo o quê na Câmara? E você pode nos acompanhar semanalmente pela PUC TV, terças-feiras, 22h30 e no sábado, 12h30, e também no YouTube e Spotify, toda vez simultaneamente às terças-feiras. Só lembrando, pessoal, que quem é marinheiro de primeira viagem, que este programa ele tem uma parte aqui na PUC TV, mas sempre tem um conteúdo exclusivo só para quem vai para o nosso canal no YouTube. Tem um QR Code na tela, você coloca o smartphone, acessa o nosso canal, já se inscreve nele, obviamente, né? E dá um like maroto, porque o conteúdo sempre é de muita qualidade. Quem já está com a gente no YouTube, está aproveitando também para dar o seu like neste programa e compartilhar depois o link nas suas redes sociais e no seu WhatsApp, né? Para mostrar para o pessoal que você tem conteúdo e sabe debater sobre vários assuntos. Bom, meu programa de hoje é sobre uma região do estado de Goiás que, infelizmente, a gente ouve falar pouco aqui na capital, né? Para quem está no YouTube, nós somos de Goiânia, Goiás, e a gente tem falado sobre várias cidades, vários municípios, várias situações que são importantes de ser reverberadas socialmente. Nós vamos falar hoje do Nordeste goiano. Meu convidado é prefeito da cidade de Posse. O homem é médico. Ele é formado no Rio de Janeiro, mas fez sua especialização aqui no Hugo, né? Acho que o principal, a referência em nível de trauma do nosso estado. Ele é um goiano meio importado, porque ele nasceu em Taguatinga, que hoje é Tocantins, mas na época era Goiás ainda, casado com a Carolina, pai de 2 filhos, está no primeiro mandato na cidade de Posse e entrou numa situação interessante, né? Porque foi um médico que caiu numa prefeitura, né? Venceu uma eleição no meio da pandemia. Então ele vai falar pra gente como é que foi fazer a gestão desse processo. Helder Bonfim, meu amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Tá Fazendo o Quê? Olá, pessoal. Eu agradeço o convite, Marcos Marinho, para estar aqui hoje falando sobre a nossa querida cidade de Posse. Prefeito, vamos lá então. Você começou a sua vida política já direto como prefeito? Você já tinha uma atuação anterior? Como é que você caiu na política? Porque você é médico, né? Como é que foi essa transição? Na verdade, eu fui para Posse, a minha esposa já é de uma família política, ela é sobrinha do Pedro Chaves, e quem gostava de política mesmo era ela, e no decorrer dos anos, trabalhando como médico lá, lógico que a gente vai interagindo com as pessoas e buscando saber o que as pessoas querem da nossa cidade, da nossa região, e aí a gente, lógico, vai tendo interesse em participar cada vez mais, e no meio de uma pandemia aí, acabei virando prefeito da maior cidade do Nordeste goiano. Então, vamos lá. A maior cidade do Nordeste goiano. A distância de Goiânia para Posse, ela é considerável. Dá mais ou menos o que? Uns 400? 520 quilômetros. 520 com Brasília no meio. Com Brasília no meio. Que atrapalha o caminho daqui para lá, inclusive. Com certeza. Como é que foi para você entrar na política, então, né? Já tinha um background por conta da família da sua esposa, já estava acompanhando, obviamente, mas como é que foi entrar para a política, para a gestão pública, enquanto prefeito de uma cidade que é a referência do Nordeste goiano, que é uma região que tem as suas carências bem alargadas, e no meio de uma pandemia? Como é que foi fazer essa transformação para ser gestor? E além de gestor médico, porque já percebeu, né, até o próprio Caiado, ele teve muito esse embate quando ele foi a situação da pandemia, porque enquanto médico ele se sentia obrigado a algumas condutas, mas enquanto gestor já tinha outras cobranças. Como é que foi lá em Posse? Lá em Posse, nesse momento de pandemia, foi um período bastante complicado. Primeiro porque a doença ocasionou vários óbitos na nossa cidade, pessoas até importantes, políticos, médicos,
E naquele momento ali foi bem difícil, a gente acompanhou todos os processos, os decretos do governador, porque a gente viu ali naquele momento que era o melhor a ser feito. E como a gente viu aí o resultado agora, a aprovação do governador está aí exatamente por causa desse dinamismo que ele teve durante a pandemia. Perfeito. E em relação à cidade de Posse, né? Acredito eu, infelizmente, que há muita gente da nossa audiência aqui que não conhece Posse, não sabe onde fica a Posse. Explica pra gente um pouquinho, onde fica a Posse, qual é a região e o que Posse tem a oferecer para o estado de Goiás? Polo é uma região do Nordeste goiano, mais centralizada ali, próximo à Alvorada do Norte, Simolândia, Mambaí, Buritinópolis, e acaba sendo uma cidade polo ali daquela região. Tanto polo educacional, de saúde, e abrange também uma região que não é nem de Goiás, que é o sudeste da Bahia, né? Que pega ali Correntina, o Rosário, que é um distrito de Correntina, e a gente acabou tendo que dar suporte também para essas pessoas ali dessa região da Bahia. Então, por isso que Posse hoje é considerada uma região polo, mas também é uma região bastante sofrida por causa dos recursos do município, inclusive, que são bem limitados, né? E a gente acabou tendo que dar o socorro para essas comunidades aí vizinhas, e não só essa, mas também a BR-020 que corta ali a região, e todos os acidentes, tudo quanto é trauma que tem, acaba sobrando ali para o nosso município para fazer os primeiros socorros. Essa é uma questão importante, prefeito, porque há situações onde uma cidade ela acaba herdando os problemas das cidades em volta, porque ela é um pouco maior, um pouco mais desenvolvida, mas não necessariamente ela é vista pelo governo como uma cidade que receba mais investimento que as outras, né? Às vezes você recebe só o ônus de ser a cidade polo, mas o bônus não chega. Quais seriam hoje, na sua leitura, enquanto gestor do município, os principais gargalos que Posse enfrenta justamente por ser essa cidade referência da região? Com certeza o gargalo é na saúde, né? Principalmente o hospital municipal, onde a demanda maior da saúde é lá. Hoje a gente tem um gasto da arrecadação lá em torno de 28%, o obrigatório é até 15%, até 15%, não, no mínimo 15%. E a gente hoje está fazendo um investimento alto lá exatamente para suprir as necessidades do nosso município e da região como um todo ali do Nordeste goiano. E nessa dinâmica, vocês conseguem algum recurso extra do governo do estado ou da federação para poder dar esse suporte que vocês precisam? Brasília, né? Brasília é o suporte maior, através de custeios dos deputados, e isso sim tem ajudado bastante. É lógico que não é o suficiente para a gente ter uma saúde de qualidade, para atender todo mundo da melhor forma, mas é o que a gente tem no momento. Então a gente tem feito essa busca sim, em Brasília, dos recursos federais, dos custeios, que eu acredito que a maior parte das cidades, igual a minha, que é uma cidade polo, tem sobrevivido hoje em dia com a saúde, que vem através desses custeios aí do governo federal, e o estadual, lógico, sempre dá a sua contrapartida. Mas teria alguma situação que pudesse alavancar isso? Porque a gente sabe que saúde é uma demanda constante e é uma demanda sempre crescente, porque os municípios crescem. Com certeza. Igual Posse deve estar crescendo, os municípios que dependem de Posse hoje, de alguma forma, estão também crescendo, se transformando. Teria alguma situação que pudesse alavancar essa questão e dar para vocês aí um conforto maior, ou pelo menos uma condição de respirar mais na gestão para poder fazer coisas, porque além da saúde tem outras áreas do município que você tem que botar dinheiro também, né? Com certeza. Posse é um caso bem interessante, porque é uma cidade que ela já vem com uma deficiência de 20 anos. A gente está preocupado hoje com a ampliação do hospital numa cidade que é polo de saúde. A gente está preocupado aí no término de UBS, numa cidade que é considerada polo de saúde. Então, a gente está tendo esses gargalos ainda da parte estrutural ainda, da parte física. Agora você imagina a financeira e o operacional da saúde. Então a gente sabe que no momento atual a gente tem trazido essa melhora, só que ainda é insuficiente para atender toda a região. E como é que funciona então essa questão porque a gente tem, na minha leitura aqui de fora da saúde, eu sou da comunicação,
A gente tem a questão estrutural, que você bem situou, né? Eu tenho que ter sala de cirurgia, eu tenho que ter equipamento, eu tenho que ter material de itens de consumo, remédios e tudo que para poder suprir a carência da sociedade. Mas eu preciso ter mão de obra. E eu imagino que Posse não tenha a maior faculdade de medicina do Nordeste goiano. Então, como é que vocês arrumam um profissional para atuar? Isso também é um gargalo para vocês? Com certeza, esse é um gargalo bem complicado. Quando eu fui para Posse, eu já fui concursado. Passei no concurso e foi um atrativo ali para que eu me instalasse em Posse. Eu estava vindo lá de Taguatinga, no Tocantins, também era concursado, e foi o que me fez levar até lá também. Então, hoje, para pegar o profissional liberal e levar até Posse, geralmente tem um compartilhamento entre os municípios dos mesmos profissionais e alguns que se interessam por uma vida mais tranquila, que sai de Goiânia, sai de Brasília e vai morar lá numa cidade que tem uma qualidade de vida boa, violência baixa, e acabam se instalando lá também. Mas é uma mão de obra bem complicada, a mão de obra qualificada, com especialidade, é bem difícil ainda. A gente tem que entender que a cadeia, né, da saúde ela é muito grande. Você tem os médicos, tem os enfermeiros, tem o pessoal que atua em lavanderia do hospital. Então, assim, é muita gente que gera uma situação de empregabilidade boa, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade de sair da capital ou sair de Brasília para ir para Posse pela distância, pelas carências que qualquer cidade pequena, né, apresentam nessa situação, de oferecer algo para além, né, do salário. Então eu imagino que de fato deve ser um pouco mais complicado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda, né, porque como você colocou, o município ele é polo da região, mas daqui a pouco, porque eu tenho que fazer um intervalo agora aqui na PUC TV, tá certo? Quem tá na PUC é rapidinho, vapt-vupt mesmo, e o pessoal do YouTube piscou, voltamos, tá ok? A gente já volta. Olá pessoas, estamos de volta aqui na PUC TV com o Tá Fazendo o Que dessa semana, falando hoje com o prefeito Helder Bonfim, lá de Posse, no Nordeste goiano, uma região bastante esquecida, infelizmente, por boa parte dos gestores públicos, tá? Isso em todos os níveis. Antes de retomar meu papo com o prefeito, tá aqui, ó, telefone na tela do Elias, nosso diretor comercial. Você quer anunciar aqui com a gente? Bate um papo com o Elias, tem aí com certeza um plano que se encaixa bacana no seu objetivo e você vai poder falar com uma audiência extremamente qualificada, que é da PUC TV, em especial aqui do nosso Tá Fazendo o Quê? Prefeito, você está me contando lá que a questão de ser um polo tem a sua situação de atrair muita gente para os serviços, principalmente de saúde, né? Foi o nosso tópico principal no primeiro bloco. E a dificuldade que é muitas vezes você levar pessoal qualificado para lá, né? Eu até alarguei um pouco a ideia, porque além dos médicos, você tem toda uma equipe que precisa ser pensada para você gerir um hospital ou uma UBS que seja, né? A sua dinâmica de gestão lá hoje, você tem conseguido atrair profissionais? Ou você tem conseguido atender só com gente de lá? Como é que você faz essa dinâmica, essa gestão? Hoje eu tenho um ambulatório médico lá do nosso município que tem algumas especialidades que eu consegui de fora. Aqui de Goiânia, de Brasília, hoje tem cirurgia vascular, tem neurologista, então, tem ortopedista. Então você vai sair daqui e de Brasília para ir atender lá, então? Atender lá. É lógico que foi difícil, mas com a conversa e com o conhecimento que eu já tinha com alguns profissionais aqui em Brasília, eu consegui que eles fossem até Posse fazer esses atendimentos e até cirurgias. Hoje eu tenho cirurgião, tenho anestesista, que antes também não tinha. Na minha época lá, era igual na guerra, você tinha que anestesiar e operar para salvar alguém. Agora a gente já conseguiu melhorar bastante esse ponto aí também. Cara, isso é bacana você ter comentado com a gente, porque para quem mora em capital, às vezes a realidade do município do interior, o menor município, não passa, né? O cara pensa, aqui a saúde de Goiânia às vezes é ruim, agora eu vou buscar, mas no interior os desafios são outros, né? São outros, com certeza. Já começando ali pela busca dos profissionais. E a estrutura física também que atrapalha bastante. E acaba sobrando tudo para o nosso município ali, a região inteira, né? Então a demanda é bastante grande e os riscos que a gente já tem diminuído bastante também. Já tem melhorado também por causa da busca desses profissionais especializados aí que já sabem como conduzir aí seus pacientes. Para além da saúde, você comentou no início que Posse também é uma referência ali na parte educacional, né? Sim. Como é que está a educação no município? Você
tem conseguido manter um padrão? Como é que estão trabalhando lá com as crianças, os jovens? Porque uma realidade que a gente vê em muitos municípios chega a uma certa altura, você não tem mais condição de formar a sua juventude, e isso acaba refletindo em todos os setores da cidade. Como é que Posse está lidando com isso? As escolas municipais, elas têm sido estruturadas, é lógico que a gente está com a deficiência de salas de aula, que já vem há algum tempo, até pela falta de investimento que durante outros mandatos não tiveram esses investimentos. Hoje a gente já conseguiu construir escolas na zona rural, porque o município é obrigatório do 1º ao 5º ano. E daí para frente o Estado absorve. Só que a gente também tem uma escola municipal que atende até o 3º ano, né? Uhum. E a gente tem trabalhado em cima disso aí. Na parte física, os profissionais lá são excelentes. Acredito que seja uma das melhores remunerações do Estado hoje. O professor de Posse hoje tem a melhor remuneração, inclusive até do Estado. Naquele aumento do piso salarial, a gente também a gente ficou entre os 10 municípios que mais conseguiu dar o aumento para esses profissionais, né? A gente teve aumento de 15% até 33%, de acordo com a graduação desses professores, e tem atraído também. Agora, em breve, teremos o concurso público também, porque o município também já está com os professores aí já na fase de aposentadoria, e a gente precisa fazer essa reposição também. Mas temos feito esse investimento. Lá temos o IF, o Instituto Federal Goiano, temos a UEG, temos algumas universidades EAD, e isso tem atraído vários estudantes para lá, e melhorando cada vez mais a parte educacional também, e tornando também esse polo de educação no Nordeste goiano. Legal. De fato, você ter ali um polo IFG e também da UEG já dá uma outra perspectiva, né, para a região como um todo. Você colocou claramente que ela acaba encabeçando ali vários municípios daquele pedaço de terra do Goiás ali. Isso consegue ser absorvido hoje? Essa mão de obra que está se formando lá consegue ser absorvida pelo município? Os municípios vizinhos estão absorvendo? Estão conseguindo levar mais empresa para lá? Qual é o gargalo que vocês têm hoje nessa questão de usar essa juventude que está sendo formada no município para melhorar e qualificar para o próprio município? Infelizmente, a grande parte ainda continua saindo do município, mas uma grande quantidade de profissionais que estão se formando ali é absorvida ali pela região da Bahia, que é onde tem o polo agroindustrial, né? Então, eu vejo que hoje um curso que tem sido bem procurado lá é a agronomia, uhum. E essa mão de obra, sim, tem sido bem absorvida ali na nossa região. Perfeito. Bom, nós temos, então, a cidade enquanto um atrativo na área da medicina, da saúde, né? Porque vocês têm um pouco mais de estrutura que os outros municípios menores. Na parte educacional também, vocês têm 2 institutos, um estadual e um federal, que atrai, obviamente, a juventude para buscar a formação. O comércio do município, acredito, como toda cidade polo, deve também trazer gente dos outros municípios. Então a gente percebe que Posse hoje, ela encabeça uma região. Mas e politicamente? Vocês conseguem lá na região se organizar em numa federação, num grupo de prefeitos, para buscar recursos juntos a essa preocupação? Porque a gente sabe muito bem que um camarada sozinho ele tem um poder, um grupo tem mais poder. E como vocês estão numa região mais afastada do nosso centro aqui, que é Goiânia, até onde a gente entende de política, organizar em coletivo facilita até para reivindicar do governador, reivindicar em Brasília. Vocês têm esse tipo de projeto lá? Tem um consórcio firmado entre os municípios lá, que é o Cisbango. Inclusive para aterro sanitário, já foi usado também esse consórcio para compra de medicamentos. E tem um grupo de prefeitos ali que fazem parte desse consórcio. É lógico que a gente não tem essa organização ainda do jeito que deveria ser, mas ela já tem caminhado a passos largos aí para que a gente chegue nesse ponto em comum, e o Nordeste goiano ali já vem ganhando força com isso. Não só através do consórcio, mas até entre os prefeitos, a comunicação entre os prefeitos tem melhorado bastante também. Porque uma coisa que a gente tem claro na política é que se você não se mobilizar e não organizar, não vai.
né? É aquela história, quem chora mais, ganha mais. Por isso que quem tá mais perto de Goiânia, quem consegue estar mais dentro do palácio, quem consegue ter interlocução boa também com a Assembleia Legislativa, né, como é na Câmara Federal lá em Brasília, acaba conseguindo trazer mais benefícios para o município. Quem são os parlamentares que hoje dão suporte ali para a região Nordeste? Porque sempre tem, né? Aquele deputado da região, aquela figura que olha mais para aquele lado. E para quem está assistindo a gente, só para explicar para vocês rapidão aqui. Gente, o estado é grande, né? O país é grande, a cidade é grande. É por isso que tem o representante do bairro, da cidade, da região, que é o parlamentar. É o vereador, o deputado federal. Então, é normal isso, tá? Ah, mas o cara tem que governar para todo mundo. Tem, para todo mundo, atender todo mundo. Só que é óbvio que você tem mais contato com a sua base, lá onde você mora, onde a sua família reside, você vai ter um olhar especial para lá, tá? É só para vocês entenderem que política é assim que funciona. Todo mundo vai tentar puxar a brasa pra sardinha dele, né? Como é que funciona lá, prefeito? Lá eu tive a sorte de ter como deputado federal nos primeiros momentos, aí que eu fui eleito pelo Partido Solidariedade, o deputado federal meu era o Lucas Virgílio, e me ajudou bastante na fase inicial lá, me ajudou, assim, eu acho que nunca teve um deputado para ajudar tanto, um deputado federal para ajudar tanto o nosso município como agora, como o Lucas Virgílio fez, né? Então, me facilitou bastante o início da minha gestão. Infelizmente, na eleição, eu perdi o deputado federal do meu partido, que era o Solidariedade. Agora eu também parti para o União Brasil, né, a convite do governador e do Bruno Peixoto, que foi o estadual que eu apoiei e que me apoiou também na minha eleição. E o Bruno Peixoto tem abraçado lá o Nordeste Goiano também, não só lá, como todas as cidades ali em volta ali, eu vejo que é o Bruno Peixoto que tem ajudado ali na região. E é lógico que eu tenho outros deputados federais que ajudaram. O deputado Jefferson Rodrigues também foi uma mão na roda que eu encontrei nesse meio político e tem ajudado o nosso município como ninguém. Abraçou a causa e a gente acredita que com ele e com outros parlamentares, como o Glauchinho da Focus também, que já tem me ajudado também. O Alessandro Moreira é o estadual ali da região, filho do saudoso Iso Moreira. E era ali, já foi prefeito também de Alvorada, sabe as dificuldades. A mulher dele hoje é prefeita em Alvorada do Norte. Ele sabe muito bem as dificuldades ali que a gente enfrenta no Nordeste Goiano e tem lutado para que essa situação aí mude. E é lógico que com o Bruno Peixoto, a aliança dos dois ali, para mim, não tem como ser melhor. A gente tem que sempre ter clareza que quem está num cargo de gestão tem que ter bom relacionamento com os poderes. Já falamos nesse programa várias vezes que prefeito que briga com governador, que briga com deputado, é doido, porque você depende desse recurso, né? A arrecadação do município muitas vezes é insuficiente para manter o próprio município. E onde é que você vai complementar esse dinheiro? Com emenda, com dinheiro que vem de um projeto ou de outro, pessoal. Então, assim, pra vocês entenderem a política, essas parcerias dos prefeitos com deputados são fundamentais para a gestão do município. E aí eu falo sempre aqui, prefeito, você vai votar, vote alguém que está alinhado com o seu município, que já foi lá pelo menos uma vez na vida, né? Porque aí o cara vai votar para deputado, vote alguém que ele nunca viu, que nunca vai nem ver, que nunca pisou na terra que ele está acostumado a varrer da porta da casa dele. Isso pra gente não faz sentido. Na sua dinâmica lá agora, né? Pandemia, graças a Deus, arrefeceu, né? Então eu acredito que os desafios da saúde são outros. A educação, você me disse que está bem encaminhada, né? Tá pagando bem os professores. O que seria hoje o seu objetivo principal, né? A gente está chegando aí praticamente no último ano e meio de mandato. O que seria hoje a marca que o prefeito Helder quer deixar na cidade de Posse? A marca que eu quero deixar lá, além de finalização das obras inacabadas aí tem obra lá que eu estou terminando de 2010 ainda. Nossa. Creches. A infraestrutura da cidade é o que pede socorro. A gente está aí com praticamente 50% da cidade no chão e acredito que até o final do mandato a gente deixe essa porcentagem bem menor. Então você vai trabalhar a parte de infraestrutura da cidade. Pavimentação. Bacana. Porque de fato, para quem mora naquela rua sem asfalto, é o cross, né? Porque é tempo seco, é menino doente o tempo todo por causa da poeira, sendo a casa não para limpa, época de chuva é lama pra caramba, é barro, atrapalha a qualidade de vida de todo mundo. Então eu entendo a demanda do pessoal que precisa mesmo dessa atenção, né? E uma coisa que já devia ter sido feita, né? Você me falou que tem uma obra lá de 2010. 2010. Vamos entregar ela, se Deus quiser, em outubro. Caraca. Aí, gente, nós já falamos aqui várias vezes, cara. Presta atenção de como é que tá funcionando a situação do município. 2010 são 13 anos. 13 anos para terminar uma obra, se dá para reconstruir a cidade umas 3 vezes, pelo menos.
O seu olhar para a cidade de Posse hoje, prefeito, eu entendo que o perfil do médico é um perfil mais de cuidar, né? Você cuidava das pessoas no hospital, te viram lá na época da eleição em 2020 e falaram assim, não, esse cara aqui vai cuidar da gente porque ele entende da saúde, acho que talvez a pandemia tenha até te ajudado nesse ponto, né? Não é bom falar isso, mas é um fato, tem que considerar. Hoje, a sua relação com os munícipes, como é que tá? Como é que estão os grupos políticos de Posse hoje, pensando que ano que vem tem eleição de novo, né? A cidade tá pacificada ou o pau tá quebrando, como em muitos municípios? O pau tá quebrando, né? Política sem o pau quebrar não existe, não. Ainda mais no município aí que é tão... Assim, a história dela é bem complicada. Já tivemos governador da cidade, já tivemos vários políticos ali da região. Então, agora, nesse momento agora, pré-campanha, a gente sabe que as coisas já estão começando a aquecer ali, algumas coisas já vêm acontecendo. E a gente, é lógico que preocupa. Mas quem tá na guerra é pra brigar mesmo, né? Entendi. Então vamos lá. E hoje lá na prefeitura você consegue contar com uma estrutura que tá, pelo menos assim, alinhada, você tem ali de fato condição de manter todos os grupos, manter as secretarias funcionando, tá conseguindo obter recurso, ou você percebe que tá carente em algum segmento em específico, se eu tivesse mais dinheiro para investir nessa secretaria, para ela poder produzir mais, estaria mais pacificada essa situação? As secretarias hoje, elas estão pacificadas, lógico, só que como eu entrei com um grupo político pequeno, esse grupo político ele está em expansão ainda, né? Ele ainda não está consolidado. Mas a gente tem trabalhado nessa parte política também para que ocorra a expansão desse grupo político e a gente ande com mais tranquilidade daqui para frente. Estamos trabalhando, as secretarias aí, algumas são deficientes ainda, a da saúde é um buraco sem fundo. A gente sabe que você atende todo mundo, exatamente, você vai acabar nunca. Exatamente. Atendendo ali a região da Bahia, inclusive, né? Então, é bem pesado. E a gente está aí, o Alessandro Moreira, o Bruno Peixoto já entraram aí também solicitando que o nosso hospital, que é o maior gargalo hoje da saúde do nosso município, se transforme em um hospital regional que aí facilitará até os investimentos nas unidades básicas de saúde. Não, peraí que isso aí não tem que falar mais sobre isso, gente. Vamos falar mais sobre a regionalização, porque é um tópico importante, inclusive para o pessoal da região, mas vai ser só no YouTube. Então, você quer saber mais sobre Posse, sobre essa regionalização do hospital municipal e sobre os projetos do prefeito Helder para o ano que vem, porque é o ano de eleição, e como ele disse, o pau tá torando lá, é só para quem tá no YouTube. Você que tá na PUC TV, quer code na tela, vai lá pro YouTube que o assunto agora é que vai esquentar. Por enquanto eu tava perguntando só de suavidade só. Prefeito, chama o pessoal pro YouTube, vamos embora para lá. Vamos lá, todo mundo no YouTube. Bora, gente. Olá, pessoas que estavam na PUC TV e agora vieram aqui pro YouTube. Bem-vindo e bem-vinda. Já dá um like maroto aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque a gente precisa aumentar aqui a nossa audiência, ou melhor ainda, os nossos acompanhantes, o pessoal que está de fato acompanhando o programa semanalmente, que é o pessoal do YouTube. Gente, a gente está falando com o prefeito Helder Bonfim, lá de Posse, Nordeste goiano. Se você não conhece a cidade, vale a pena. Você tá indo pra Bahia, dá uma paradinha lá, toma um café lá na prefeitura, bate na porta dela, fala, prefeito, vem aqui pra você costurar meu dedo. Você tá com um pouco de problema na saúde aí, pra gente trazer mais um. Falando em saúde, Helder, a gente terminou a primeira parte do programa falando sobre a regionalização do hospital. Explica pra galera o que é isso, o que muda de fato na realidade de vocês. O que muda na realidade lá do município é porque o custeio todo do hospital passa a ser do Estado. Os profissionais de saúde eles vão organizar, até porque no município de Posse hoje a gente tem uma policlínica também que, graças ao governador, tirou o sofrimento de muita gente ali que mexia, que precisa de hemodiálise, né? Além das especialidades que tem lá na policlínica, os exames, tudo, e a gente foi beneficiado aí com hemodiálise ali, que tirou o sofrimento de muitas pessoas que saíam de Posse para Formosa 3 vezes na semana, 4 horas para ir, 4 horas para voltar e 4 horas na máquina. Então essas pessoas aí diminuiu bastante o sofrimento, só que são pessoas que elas já trazem uma comorbidade maior, um problema de saúde mais intenso, que necessitam de um tratamento especializado. Então muitos chegam na policlínica hoje para fazer a hemodiálise, às vezes está com anemia intensa, com algum problema de saúde, por complicação até da insuficiência renal, e acabam tendo que ir para o nosso hospital.
E lá a gente não tem uma UTI, porque a UTI mesmo, muitos deputados falam, vamos levar uma UTI para Poços. A UTI não é o equipamento que manda, é a equipe multidisciplinar, é o intensivista, é o enfermeiro que seja especializado na área, fisioterapeuta. Então, demanda uma mão de obra qualificada que o equipamento só não consegue fazer. Então, essa regionalização, eu acredito que vai facilitar exatamente essa mão de obra qualificada a adentrar no nosso hospital. Porque, a partir daí, o concurso é estadual, esses profissionais eles são alocados ali para a nossa cidade para fazer o atendimento e dar continuidade no tratamento dessas pessoas que têm essas doenças crônicas. Não, e pelo que eu entendi, se justifica porque a cidade atende a região, né? Então faz sentido que o Estado também encampe ali essa incumbência, porque, cara, se vocês estão prestando um serviço que acaba condensando o atendimento de vários outros municípios, eu concordo, acho que o papel do Estado é dar esse suporte para vocês, dar essa mão para vocês, né? Sim, com certeza. A Policlínica ajudou. Só que a demanda de trauma, a parte obstétrica ainda continua sendo no nosso município e o custo para que seja feito isso é muito elevado. Então, a gente passando essa despesa, o custo para o Estado, a gente vai conseguir segurar um recurso maior para poder fazer um investimento na saúde básica do nosso município. Bacana. Vamos lá, então. A gente tem clareza aí que a região ela tem uma carência diferenciada, até pela distância da capital, né? E isso nos obriga a ter um olhar especial, mais cuidadoso lá pro Nordeste goiano, que todo mundo sabe que é uma região carente mesmo, até tá na divisa com a Bahia, você tem ali as grandes distâncias, falta estrada para interligar uma cidade na outra, o cara tem que dar uma volta gigante para fazer qualquer coisa, né? Mas de toda forma, você tem ali uma situação onde você consegue articular com alguns prefeitos próximos, com um parlamentar aqui, outro parlamentar ali. Mas politicamente, Helder, você hoje como um político jovem, né, um cara novo, que está aí no primeiro mandato, politicamente, o que você enxerga que é a principal dificuldade para fazer isso tudo acontecer? Porque uma coisa que a gente sabe muito na política é que, dá para fazer muita coisa, mas a coisa não acontece. Por que não acontece? Eu acredito que esse governador agora, o Ronaldo Caiado, ele está tendo essa visão para o Nordeste goiano. Ela realmente era uma região esquecida e agora está começando a interligar o Nordeste goiano. O Nordeste goiano ela é dividido em duas partes. A do Nordeste goiano 1 e o Nordeste goiano 2. Ali é que a primeira abrange Campos Belos, Teresina de Goiás, aquela região ali. E agora ela está fazendo essa interligação aí através da 447, que é a que liga Divinópolis a Campos Belos. Eu acredito que a partir daí facilitará bastante essa integração entre o Nordeste goiano e os investimentos a partir daí vai começar a chegar de uma forma mais homogênea ali para todos ali para todas aquelas cidades. Mas uma coisa bastante interessante do governador, que os programas sociais foram tão bem feitos que quando agora, por ser uma região ali de fronteira, os estados ali que não têm esse benefício começaram a disponibilizar essas pessoas ali para o nosso. Por quê? Porque eles não têm. Eles vão para onde tem o melhor recurso. Aí tem lá Mães de Goiás, aluguel social. Então eles vêm ali do Piauí, do Maranhão e estão adentrando no nosso município, aumentando ainda mais a nossa despesa com saúde, com moradia. Então os programas sociais eles são bons, mas para a região de fronteira e uma região polo, elas têm trazido, sim, uma maior despesa também, né? Lógico, complicando ainda mais a nossa situação na saúde do nosso município. Mas a gente acredita que agora, com essa regionalização, essa busca da regionalização e esses investimentos que o governo do estado tem feito, não só lá, mas também em Formosa, ali, que agora a gente já tem um hospital regional lá também, tem facilitado bastante melhorado a demanda e a absorção desses pacientes aí mais graves que a gente não consegue ter a resolutividade ali no nosso município. Uma coisa que é fato, porque isso é do ser humano. Se eu tô numa situação insalubre, se eu tô numa situação que não é boa pra mim, pra minha família, eu vou procurar um lugar melhor. Quanto mais vocês melhorarem, mais vocês vão ser atrativos para outras pessoas, outros migrantes de dentro e de fora do estado. Então por isso que eu insisto nessa questão, sabe?
Porque a gente sempre fala aqui no programa, quem acompanha a gente já ouviu isso várias vezes, não se resolve nada para a sociedade, para o coletivo, fora da política. Você tem que ter política para resolver as coisas. A gente percebe que muitas vezes a política trava. Não sei se por interesse ou desinteresse de um e de outro. Né? A gente está entrando agora próximo ao ano eleitoral. Falta basicamente um ano para as próximas eleições. Há algum risco de questões políticas atrapalharem a sua gestão lá, prefeito? Ah, com certeza. Lá tem grupos políticos fortes, né? Já tivemos governador, temos lá grupo de ex-deputados. Então, a busca por esse poder aí, que eu também não sabia que era tão intensa assim, mas eu vi que a briga é feia e a gente sabe que pode complicar sim. Mas hoje, você está preparado para encarar essa briga de novo? Porque você pegou um momento de briga para ser eleito. Para a reeleição agora a coisa é mais complicada. É complicado e estamos trabalhando para ir para a briga. Você hoje consegue contar com apoios suficientes? Você está buscando mais gente para estar fortalecendo a sua base, para te dar condição de entregar um bom mandato e de repente concorrer? A pergunta não tem que fazer, né? Sim, você com certeza. já tá no radar já a próxima eleição. Está no radar já a próxima eleição e estamos trabalhando aí para agregar mais pessoas. Pessoas que não me acompanharam na outra eleição agora com certeza já estão aí brigando junto comigo para que a gente faça um grupo fortalecido e possa disputar essa eleição aí de igual para igual. Bacana. Pensando em projetos futuros, então, né? Você já me disse que a marca que você quer deixar no município é uma infraestrutura que foi entregue, porque já começou. Esse de 2010 eu achei sacanagem. Você tem uma obra de 2010 para entregar agora, você tá maluco. Mas temos de 2012, 2013, 2014, temos de todos os anos aí. Isso é um absurdo. Mas além disso, né? Como é que você enxerga a posse daqui para frente? Porque a gente governa agora pensando no futuro. Né? Você tem que resolver um monte de problema que você já herdou. Né? Uma coisa que, só lembrando, gente, o prefeito entra, né, no município e em qualquer cargo público, ele não reseta, não. Os problemas que já tinham continuam, né? Igual o prefeito colocou aqui. Obra de 2010, que não estava terminada ainda. Então, o que acontece? Você sentou na cadeira, a herança tá lá. Às vezes é boa, às vezes é ruim. Então, você já tem que administrar para tentar resolver os problemas que você herdou. Você tem que resolver os problemas do momento que vão acontecer, que é o factual cotidiano. Mas você tem que olhar lá na frente, né? Porque o que a cidade vai virar? Que caminho posse vai tomar e para onde ela vai? Você hoje, né, você tem 2 filhos adolescentes, pré-adolescentes. Como é que você enxerga a posse daqui a um tempo? Posse, o que a gente tem que melhorar agora é a absorção da mão de obra e arrumar emprego para essas pessoas, para que elas tenham a condição de sobreviver no nosso município. E a gente está em busca disso, de industrializar a nossa cidade, para geração de empregos, para que a nossa cidade seja cada vez mais próspera. Posse, apesar das dificuldades, a gente olha para ela como uma cidade que tem a grande chance de prosperar. Em relação aos outros municípios, a gente tem até uma situação confortável em relação a isso, porque a cidade polo ela acaba absorvendo a parte econômica ali mais favorecida, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que trabalhar agora nesse sentido, na criação de ofertas de emprego, né, que já melhorou bastante, só que ainda é insuficiente para toda a nossa população. Bacana. Então, se você fosse hoje dar aí deixar uma mensagem para o pessoal de Posse, qual que é a mensagem que o prefeito Hélder deixaria e para um pessoal que agora bem recente, né, há poucas semanas, a cidade completou 151 anos, a cidade já é antiga, né, bem mais de Goiânia, inclusive. Qual que é a mensagem que o prefeito Hélder deixaria hoje para o cidadão de Posse? Que estamos trabalhando cada vez mais, com mais intensidade, para tornar a nossa cidade a princesinha do Nordeste goiano, como é o título que ela é dela e é bem merecido. Bacana demais. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Tá Fazendo o Quê? Eu acho importante a gente falar dos municípios do nosso estado, para que as pessoas entendam a realidade de cada município e para que os políticos passem a enxergar também que eles têm lá as suas obrigações, que o governador tem que ir lá e ajudar mesmo, porque tem problemas que são característicos da situação. Você colocou. Vocês estão na fronteira. Está vindo gente de todo lado. E quanto mais melhora, mais gente vem. E isso vai sempre girando e criando novas situações que
demandam atenção direta. Não dá para fazer para Posse o que você faz para Goiatuba, por exemplo. São situações bem diferentes. Bem diferentes. Né? Então, eu acho que a classe política tem que ter essa clareza, assim como a sociedade tem que ter essa clareza também. Então, muito obrigado por ter vindo falar com a gente. Deixa pra galera aí a sua rede social, onde é que o povo te fala, como é que toma um café contigo na prefeitura de Posse. Isso, minha rede social é dr.elderbonfim44. Passem lá em Posse, lá vai na prefeitura, lá é bem fácil conversar com o prefeito e estamos lá à disposição de todos que procurarem lá para uma conversa agradável, tomar um cafezinho, uma aguinha. Estamos lá à espera de cada um de vocês lá para que a gente possa bater esse papo. Maravilha, gente. Mais uma semana de Tá Fazendo o Quê no ar. Espero contar com a sua audiência também na semana que vem, que novamente vamos estar falando sobre política, porque esse aqui é o nosso papel. Conheçam a cidade de Posse, né? Dá uma gugada aí. Teve uma festa lá que foi topzera. Fiquei sabendo que tiveram shows muito bons lá, inclusive. Não pude ir, porque eu sou um proletário, não, Elias não me dá férias e nem me paga as minhas férias também. Então quero agradecer vocês que nos acompanharam até agora. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse conteúdo. Manda um abraço para a família de Posse. Agradecer aqui a presença do Iron, o cara do clique hoje aqui. O bicho é o pica da fotografia aqui do estado de Goiás. O Rafa, que voltou de férias depois de 32 viagens, né? Tá viajando mais que a Glória Maria, inclusive, o Rafael. A primeira-dama, a Carolina, que acompanhou aqui e, obviamente, né, deu os direcionamentos para o nosso prefeito. E o Elias, novamente no papel de Elias, ocupando cada vez mais espaço na TV brasileira. Gente, brigadão, até a próxima semana. Prefeito, um brinde para fechar o boteco.